5 motivos aqui, ó, rapidinho para você fazer intercâmbio. Eu já sei que se você quer fazer intercâmbio, você já tá convencido o suficiente. Então esses 5 motivos aqui não é para te convencer, mas é porque de repente você pode usar isso para convencer sua família, para convencer seu namorado, para convencer a sociedade que te rodeia ou simplesmente naqueles momentos que você entrar em crise de pânico falando, meu Deus, por que eu tomei essa decisão aqui? Estou passando esse perrengue, estou saindo da minha zona de conforto, estou surtando. Que a gente passa por esse momento, acredite, eu já fiz um vídeo sobre isso, ansiedade pré-embarque, isso é completamente normal, quando a gente começa a se desesperar porque a gente tá saindo daquela zona ali de segurança que a gente já conhece, até as zonas desconfortáveis da nossa zona de segurança, e aí a gente tá indo pra uma zona totalmente inexplorada, desconhecida, que a gente não sabe quais são os desconfortos dessa zona, que a gente vai, né, passar perrengue, ou que a gente vai não passar perrengue, mas mesmo assim a gente tá com medo. Enfim, sempre vai aparecer esses momentos de desconforto e é legal a gente se reconectar com todos aqueles motivos que fizeram a gente querer fazer intercâmbio. Então hoje, já morando 4 anos fora do Brasil, eu já tenho várias visões de mundos diferentes, de motivos diferentes que serão legais, que são legais quando a gente pensa no intercâmbio no geral. Então a primeira coisa é, óbvio, idioma. Então você está indo para um outro país, você vai obviamente estudar esse idioma, você vai aprender um novo idioma e você vai se tornar fluente nesse idioma. Então a partir daí a gente já tem um mundo de possibilidades, né? Que quando você fala um outro idioma, já tem inúmeras outras coisas que você pode fazer de profissões diferentes, né? Tem gente que, sei lá, vai dar aula de francês, porque aprendeu francês, ou você já tem outras coisas que eu posso postular para né, me candidatar para vagas que precisam de inglês, de francês fluente, inglês fluente, enfim, o idioma que você vai. Eu posso conversar com pessoas que não falam outro idioma. Olha que grandioso já é isso. Você já tem 1 milhão de possibilidades de pessoas que podem fazer parte da sua vida agora que não falam outro idioma que não seja aquele idioma que você está aprendendo lá, o francês, o inglês e tal. Então isso já engrandece muito a nossa vida em geral, né? Aprender um novo idioma é isso, abre portas, abre toda essa visão de mundo que a gente vai poder consumir conteúdo em outro idioma. Então tem vários livros, filmes, notícias, programas de TV que ainda não foram necessariamente dublados, trazidos para o nosso idioma, trazidos para o português, que eu já consumi, que eu não teria tido a oportunidade se eu não falasse francês. E que talvez esses conteúdos nem sejam, sei lá, relevantes mundialmente o suficiente para serem traduzidos para o nosso idioma e que eu pude ter acesso só porque eu falo esse idioma. Então é um mundo de possibilidades que acontecem e que podem engrandecer a sua vida só pelo fato de você falar um outro idioma. A segunda coisa é, óbvio, currículo e carreira. Porque, né, você pode fazer uma carreira em outro país, se você fala um outro idioma, ou no seu próprio país, mas numa multinacional que venha naquele idioma, né, uma multinacional francesa, por exemplo, no meu caso. Tenho a possibilidade hoje de falar francês, né, de poder achar um emprego que eu precise falar francês. Eu acho que isso engrandece muito o currículo e a carreira, porque eu tenho mais possibilidade de opção de trabalho mesmo no meu país ou saindo do meu país. Como eu disse antes, eu posso hoje, falando francês fluente, achar um emprego na França e trabalhar diretamente na França ganhando em euro. Então é um poder assim pro currículo. Acho que essa é o argumento que mais convence os pais e a família, que é o meu currículo, sabe? Eu vou ganhar muito mais do que eu ganho hoje só pelo fato de eu falar uma outra língua. Então, um intercâmbio linguístico, que seja só um intercâmbio linguístico, eu vou fazer 1 ano de francês, já é muito engrandecedor. Você nem precisa estudar outra coisa além do francês, mas é claro, o francês vai te abrir portas. Depois, se você quiser fazer o que é muito comum, né? Fazer um mestrado, porque o mestrado na França é como se fosse uma pós-graduação no Brasil. Então, depois do nosso bacharelado e tal, a gente tem na França direto o mestrado. Então esse mestrado, ele já te abre portas, né? Já tô aqui formada numa coisa, já aprendi um idioma e agora tô indo pra uma outra fase que é fazer um mestrado nesse outro idioma. E aí poder estudar, né, uma outra ramificação da minha carreira e de novo ganhar mais, achar um trabalho melhor, enfim. Então, currículo e carreira não podia faltar nessa lista, porque com certeza é algo que engrandece muito. Daí, é claro, aqui a gente chega no autoconhecimento, porque quando a gente sai, a gente já saiu aqui do profissional, a gente entra no pessoal aqui. O autoconhecimento, cara, o que é o autoconhecimento quando a gente vai fazer intercâmbio? A gente sai de uma zona que a gente é conhecido lá, tipo assim, eu tô no Brasil, eu sou
filha de fulana, filho de fulano, eu moro no bairro tal, eu tenho a profissão tal, eu tenho esse combinado de coisas que fazem a minha personalidade quando eu moro no Brasil. E pessoas que me conhecem há anos, que já falam, mas você sempre foi assim. Eu já tô aqui fechada nessa casinha, porque eu não tenho espaço pra melhorar, pra mudar, pra ter outra opinião, pra ser conhecida de uma outra forma, que eu já sou a fulaninha que mora ali, ou que, entendeu? Tipo assim, eu já tenho esse combinado de coisas. Quando eu saio dessa bolha aqui e eu vou pra outro país, eu cheguei em outro país, eu já começo a ser nomeada de outras maneiras. Eu sou a brasileira que mora ali no bairro, eu já sou a ruiva que veio do Brasil, eu já sou, enfim, sabe? Eu já sou nomeada de outras formas que eu não era no Brasil, porque no Brasil eu sou só mais uma brasileira, eu não sou a brasileira que mora ali. Então, eu já saio do Brasil sendo uma outra pessoa, eu já mudei minha personalidade só ali. Só que aí eu começo a perceber que tem outras coisas que as pessoas falam de mim de formas diferentes. Tipo, enquanto aqui na minha bolha o pessoal falava, mas você sempre foi assim. Aí eu chego na França e a pessoa fala, nossa, achei interessante que você é assim, assim, assado. E aí a pessoa fala um traço de uma da sua personalidade que você nunca tinha reparado. Porque você já tá sempre vivendo aqui nessa bolha. E aí, de repente, você sempre foi assim, mas você nunca percebeu. Ou você só mudou porque você saiu daquele contexto, né? Porque a nossa personalidade, ela é muito baseada no contexto que a gente vive. Isso é muito louco de estudar na sociedade, no autoconhecimento. Porque eu só sou quem eu sou porque eu vivo nessa sociedade que se comporta dessa maneira. Quando eu saio desse ambiente e vou viver em uma outra sociedade que se comporta de uma outra maneira, eu aprendo que eu também posso me comportar dessa outra maneira. Ou eu aprendo formas diferentes, maneiras diferentes de viver que eu, de repente, gosto mais ou gosto menos, mas que são formas diferentes de viver, são experiências. Então, acho que esse autoconhecimento de explorar coisas diferentes, modos de vidas diferentes, explorar traços diferentes da sua personalidade que, de repente, você não usa nesse contexto porque não dá. Tipo assim, a moda, eu já mudei totalmente o meu jeito de me vestir, porque no Brasil as pessoas julgam muito a forma como você se veste. Se você usa uma estampa mais assim, não sei o que e tal, as pessoas olham meio torto, não sei o que lá. E quando você tá na Europa, você já pode se vestir da forma que você quiser, porque as pessoas são um pouco mais livres, assim, em relação à moda. Então eu mudei todo o meu estilo. Hoje eu me visto muito mais estilosa, sem ter medo de me vestir estilosa, sem ter medo de ficar parecendo bizarra ou de alguém tá rindo da minha cara na rua, igual eu me sentia assim no Brasil. Então eu acho que todo esse contexto muda e você vai descobrindo coisas sobre você, sobre o seu entorno, que são necessariamente bacanas. E também acho que você passa de uma dependência dessas pessoas aqui, nessa casinha que eu inventei. Você tem uma dependência muito grande dessas pessoas, então amigos, familiares, tal, depende, tô lá. Então, quando você sai, principalmente se você mora com seus pais, por exemplo, quando você sai desse contexto e você tem que ir pra um lugar onde você vai se virar sozinha, você vai descobrindo coisas sobre você, sobre sua independência, que você gosta de fazer as coisas mais assim ou mais assado, que você prefere morar sozinho, morar em grupo, ou que você prefere ficar em silêncio de manhã, ou que você prefere... E você vai descobrindo coisas sobre você, então é um autoconhecimento gigantesco, assim. É uma coisa jamais vista, que você não poderia saber se você estivesse só morando ali naquela bolha o tempo todo, porque você não tem espaço aqui pra você poder observar essas coisas, assim, estando de fora. Então você consegue, quando você sai do Brasil, sai desse contexto, você consegue observar a sua vida e também observar a vida de outras pessoas, ver como pessoas se comportam quando você não está lá pra gerenciar o problema de todo mundo. Você saiu, a pessoa tem que se virar, e aí você descobre que a pessoa é capaz de se virar, que a pessoa pode resolver esses problemas da vida dela ou da vida familiar, e que você foi só uma peça ali que, enfim, tá vivendo um outro contexto hoje. Então, assim, cara, a mente vai explodindo quando você começa a pensar em tudo isso, assim, que existem muitas possibilidades, e o autoconhecimento, ele é, assim, infinito. Você não para de se descobrir quando você tá fora. Você não para de saber o que me incomoda mais, de se observar, se eu comer isso, eu mudei toda a minha alimentação, porque no Brasil a gente come muito assim, assim, assada, e aqui eu descobri que eu gosto mais, na verdade, de comer assim, assim, mas eu nunca tinha experimentado, porque no Brasil não é comum, então eu nunca ia ter contato com essa coisa, então só tô em contato agora porque eu moro aqui e tal, e aí eu vou fazendo meio que o melhor dos dois mundos. Eu me torno uma pessoa melhor porque eu tenho o melhor aqui dessa cultura que eu sempre vivi,
Mas hoje eu descobri outras coisas aqui. Então essa nova cultura me deu coisas positivas também. Então eu tô usando aqui o melhor dos dois mundos. É por isso que eu sempre falo que o autoconhecimento ele vai expandindo e vai fazendo normalmente você evoluir, né? Você se tornar uma pessoa melhor, porque você vai evoluindo e, enfim, cara, muito foda. Aí aqui a gente entra em cultura. Você aprende uma outra cultura e aí, igual eu falei, essa cultura te traz coisas positivas que você não conheceria normalmente em outro contexto. E essa cultura também te traz pessoas que vivem de formas diferentes, né? Que vão te mostrar coisas diferentes sobre essa cultura e que de repente você vai falar, cara, eu gosto disso. E se eu realmente, fizer a minha vida nessa cultura? E eu acho que isso, pra mim, a parte melhor dessa parte cultural foi que no Brasil eu não queria ter filhos, porque eu acho que a cultura de ter filhos no Brasil, ela é ruim. Ela é meio que faz a gente ter filho pro filho ser dependente da gente a vida toda e pro filho quando crescer tá devendo a gente, porque ele tem, né, vou ter filho pra cuidar de mim quando eu ficar velha. Eu vou ter filho pra me fazer companhia. A gente coloca já um peso nas costas do filho. A gente tem uma infância muito difícil no Brasil, que é bem cercada de pequenas violências e agressões que a gente faz contra as crianças. Que, enfim, fica um papo para um outro vídeo. Mas eu acho que a gente tem uma violência bem explícita com as crianças no Brasil. E não vou entrar em mérito se isso funciona ou não, ou se virou um adulto melhor, ou qualquer coisa do tipo, porque, né, os índices de violência no Brasil são muito maiores do que os índices de violência em países onde as crianças são tratadas de forma melhor. Então, é claro que também tem desigualdade no Brasil, tem vários outros aspectos, né, da sociedade. Por isso que eu falei, é um outro vídeo, mas eu acho que essa parte da cultura, o que mudou em mim, pelo menos, foi que no Brasil, por todo esse contexto, eu não queria ter filhos. E eu achava que é isso, eu não quero transmitir toda essa toxicidade para os meus filhos, né? Enfim. E aí, quando eu vim pra cá, que eu vi que existia um outro modo de criar as crianças de uma maneira mais positiva, sem ser violento, sem ser agressivo, de poder dar uma qualidade de vida pra criança mesmo que você não seja rico, porque aqui, né, as crianças têm esse acesso a coisas e tal. Eu percebi que, na verdade, eu queria ter filhos, eu só não queria ter filhos no Brasil. Então, quando você tem contato com outros tipos de cultura, eu acho que é o principal, assim, você tem esse contato com outras culturas e você descobre coisas sobre você que, na verdade, sim, hoje eu quero muito ter filhos, mas no contexto, ter filhos na Europa. Não quero ter filhos no Brasil para criar eles no Brasil com a cultura de criação de filhos que a gente tem no Brasil. Então, enfim, a cultura é muito ampla, né? É muito doido e quando você tem esse acesso, você descobre outras coisas que vão fazer parte de você a partir de agora, que vão fazer parte de quem você é também, porque, né, nossa personalidade é muito feita da sociedade que nos rodeia. Então, basicamente, uma pessoa que você é hoje no Brasil, você vai meio que amassar ela e fazer um origami com ela quando você sair do Brasil. Então, muitas coisas que você acredita muito convicta, assim, você pode acabar mudando de ideia quando você tem uma visão de mundo maior, assim, mais ampla. Então, a ideia que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que isso engrandece a sua vida de várias formas, não só profissionalmente, mas você aprende outras coisas, você vê outros modos de vida e isso faz você mudar o seu modo de vida também, né? Uma coisa que a gente não se preocupa muito no Brasil, pelo menos em São Paulo, onde eu morava, nunca foi uma pauta, negócio de meio ambiente, né? Tipo, a gente só economizava água pra conta de luz não vir alta, a gente nunca fazia reciclagem, pelo menos no meu bairro, na minha casa, a gente nunca fazia reciclagem. Não é uma cultura muito forte, então quando eu cheguei aqui eu não conhecia isso e eu fui me adaptando, né, e fui me preocupando com isso, fui diminuindo o meu consumo de tudo por conta do meio ambiente, porque não preciso pagar caro aqui pra nada. Faço a triagem de todo o meu lixo hoje, porque todos os lugares têm centros de triagem de lixo e, tipo, é uma coisa super facilitada, é uma coisa super difundida pela população, então você vai em qualquer lugar, tem triagem de lixo. Então é algo muito comum, né, tipo, nas próprias embalagens já vem qual é a cor do lixo, você pode jogar aquela embalagem, se ela é reciclável ou não. Então é um negócio que já tá totalmente, né, incrustado na sociedade, que é fazer reciclagem, que é algo que eu não fazia no Brasil e hoje eu sinto muita falta. Quando eu vou passar um tempo no Brasil, eu fico tipo, meu Deus, a gente joga todos os lixos no mesmo saco. Eu fico muito perturbada com essa informação. Então, é isso, sabe? A gente tem esses contextos diferentes, digamos assim.
E aí o último ponto, o quinto ponto que eu quero trazer aqui é o ponto de oportunidades, porque não só as oportunidades que eu já citei nesse vídeo, né, que você acha a oportunidade de fazer carreira, de melhorar seu currículo e tal, mas a oportunidade que a gente pode trazer para outras pessoas da nossa família. E isso vai ser uma dica mais exclusiva para quem vem de uma situação de baixa renda, do subúrbio, igual eu vim. O meu pai só teve a oportunidade de sair do Brasil para visitar a Europa porque eu moro aqui, porque eu consegui, né, tipo, proporcionar isso para ele. Isso foram palavras dele. Ele só tirou o passaporte para vir para cá me ver e ele disse: se você não morasse aqui, eu não sei se eu teria, né, essa possibilidade um dia tão facilmente assim de vir aqui conhecer, visitar e de repente ter essa vontade de fazer isso. Meu irmão também, que começou a estudar outra língua porque eu tô aqui, porque ele viu que existem oportunidades e tal, e aí a minha irmã. Então, tipo assim, oportunidades, né? Você dá o exemplo para outras pessoas da sua família também de mudarem de vida. Eu acho que essa é a parte do oportunidades, assim, poder mudar de vida quando você vem de um lugar muito ruim, assim, tipo, de uma renda que... Porque no Brasil a gente tem essa coisa de... eu tenho sempre que almejar mudar de classe, né, subir de classe social, só que é algo que é meio, assim, muito difícil, né, se você nasce numa classe, todo mundo da sua família é pobre, é muito difícil você conseguir ter essa ascensão facilmente no Brasil. E você nunca vai ter uma qualidade de vida que tem um rico, por exemplo. Então, quando você sai para um outro país, um outro contexto, que você vê, por exemplo, aqui na França, não importa qual salário você ganhe, você tem um nível bom de qualidade de vida que vai quase se igualar com alguém que tem bastante dinheiro. Porque, né, acesso a cultura, tipo, acesso à cultura, acesso à comida, a lazer, tudo isso é bem difundido, não importa qual salário que você ganhe. Já ouviu essa frase de tipo, rico na Europa anda de metrô? É isso, é porque rico e pobre, os dois estão vivendo ali na mesma sociedade. Claro, você vai ter ricos muito ricos que, sei lá, vão andar só de jatinho. Existe também, mas eu acho que essa desigualdade é muito menor do que no Brasil, né? No Brasil você tem ricos andando de jatinho, gastando 100 mil reais por dia, enquanto você tem pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, pessoas que não têm o que comer, não têm onde dormir e morrem diariamente ali de frio, de fome, enfim. Então essa desigualdade no Brasil é muito grande. Eu acho que quando você chega em outro país que a desigualdade é mais, tipo, equilibrada, você vai ter pessoas ricas, mas você pode ter uma vida normal e com lazer e com vida boa, sendo uma pessoa que ganha um salário normal. E eu acho que isso... enxergar essas possibilidades e enxergar que você pode mudar de vida a partir de um intercâmbio que você não pagou muito caro, né? Porque foi, sei lá, 4 mil, 5 mil reais um intercâmbio de 1 ano, 2 anos, que seja. É um investimento muito baixo para o tanto de coisa que você faz e aprende e o tanto de oportunidades que vem depois, né? Tipo, você poder mudar de vida, você poder ficar no país definitivamente, fazer seus estudos de forma barata ou quase de graça na França, para poder, de fato, fazer essa ascensão quando voltar para o Brasil. Enfim, tem várias oportunidades que se abrem quando você enxerga que existe outra coisa além do Brasil. Porque é muito doido, assim, na minha casa isso nunca foi conversado, nunca foi tipo, quando você fizer 18 anos você vai fazer intercâmbio e tal. Nunca, tipo, eu fiz o intercâmbio porque eu fui lá e batalhei, juntei dinheiro e decidi fazer intercâmbio e sair do Brasil, assim, no perrengue mesmo, com pouca grana e por conta própria. E hoje eu consigo enxergar que ainda bem que eu tomei essa atitude, porque eu pude mudar de vida e pude ajudar pessoas da minha família também a mudarem de vida, e acho que isso assim, não tem comparação. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a imaginar como pode ser benéfico fazer um simples intercâmbio e que, é claro, tem os seus lados negativos também. A gente vai ter um vídeo aí, né, no canal sobre os lados negativos do intercâmbio, porque nem tudo são flores. É importante a gente saber os perrengues que podem acontecer, mas é também bem importante a gente saber que é isso, muitas oportunidades. Tá bom? Então eu vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like aqui e me seguir no Instagram, tá bom? Tchau!